Obrigado, boa tarde a todos. Acho que tem alguns lugares aqui na frente, quem quiser se aproximar, por favor. Prometo que eu não vou falar muita bobagem, só um pouquinho. Tá bom? Bom, a ideia dessa apresentação, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar fazendo essa apresentação para vocês, né? Mas a ideia dessa apresentação é mostrar para vocês que a gente tem que mudar um pouco a visão que a maior parte das pessoas tem em relação ao alvenaria estrutural, né? A alvenaria estrutural já está no Brasil há mais de 50 anos. Hoje ela atende um nicho muito grande no mercado, então a gente não pode mais considerar que é um processo experimental, é um processo inovador, é um processo que tem risco, né? Mas muita gente ainda tem aquela visão que, não, alvenaria estrutural é um negócio muito arcaico, é um negócio muito velho, não serve muito direito para a gente evoluir, né? E de certa forma é contrário do que acontece na realidade, né? Na realidade a gente vê que o pessoal tem usado cada vez mais alvenaria estrutural, tá? Então, o que eu queria colocar para vocês é essa necessidade que a gente tem de... Peraí. Onde que é o apontador aqui? Não tem apontador, tá bom? Não, tudo bem, tudo bem. Mostrar para vocês, quer dizer, a gente tem vários processos em alvenaria estrutural e a gente pode ter um processo que é um processo bem tradicional, mas a gente tem que pensar na evolução desse processo de alvenaria estrutural, para que ele a cada dia seja mais efetivo e mais eficiente, tá? E como é que a gente consegue fazer isso, né? Através da industrialização desse processo, né? O que é industrialização, né? Então, pessoal, quando a gente fala em industrialização, já todo mundo pensa, não, vamos botar um robô, vamos, né, trazer a casa pronta e botar em cima, empilhar uma em cima da outra e tal, mas não é isso, né? A industrialização é um processo basicamente de organização da atividade produtiva. Então, se eu quero industrializar o meu processo em alvenaria estrutural, eu tenho que ir por esse caminho da organização. Organização no canteiro de obras? Não. Organização que começa desde a montagem do empreendimento e vai até a entrega para o cliente, tá? Processos que a gente chama de racionalizados, né, diferentemente dos, né, que o pessoal mais enxerga como processo industrializado, ele tem uma grande vantagem, porque sem mudanças muito radicais nos processos de produção, mas incorporando a esses processos princípios de organização, planejamento e controle, né, a gente consegue eliminar desperdícios, aumentar a produtividade, organizar o fluxo de produção, sistematizar decisões e, com isso tudo, né, aumentar o grau de industrialização. Então, a palavra-chave aqui dessa história toda é a gente criar um processo mais organizado, tá? Como é que a gente, né, que ações que a gente pode ter para aumentar esse grau de industrialização no nosso processo de alvenaria estrutural? Então, um primeiro ponto, né, é que eu preciso ter não só o projeto do produto, né, e a gente viu aqui modelagem, não sei o que, quer dizer, isso é o projeto do produto, mas eu tenho que pensar também no projeto do processo de produção.
Então, o projeto do produto ele tem que estar intimamente ligado ao processo de produção. E isso vai variar de empresa para empresa. Tá? Tem que ter um foco muito grande em planejamento e organização, em integração entre os subsistemas, e aí nessa integração procurar incorporar componentes de maior eficiência, de maior efetividade, tá? Coordenação modular, que para a alvenaria estrutural é uma coisa natural, né? A gente ainda nos outros processos ainda briga muito com a coordenação modular e que não acontece isso na alvenaria estrutural, e tentar aumentar, né, a pré-fabricação e a mecanização do processo. Então aqui são algumas chaves que a gente pode lançar mão para melhorar a eficiência do nosso processo em alvenaria estrutural. Então aqui projeto do produto e do processo. Então aqui um detalhamento de uma laje pré-moldada, tá? Mas essa laje pré-moldada não é só um detalhe de estrutura, né? Quer dizer, você já vê que o detalhamento de estrutura já é um pouco diferente, porque está detalhada barra por barra, né? Vocês imaginam que um processo industrial, né, você não tem certeza de quantas barras vai usar. Mas enfim, tem toda a integração com sistemas prediais e tal. Para quê? Para que na obra eu consiga montar a minha fábrica e ter esse sistema de produção dessa laje, desse componente. Por quê? Aí a ideia é que a gente consiga, né, com esse componente completamente pronto, já com elétrica, com hidráulica, tudo montado, né, eu passo a ter a montagem de uma laje, a montagem, né, de uma parte importante do edifício. Então eu preciso ter um projeto, por exemplo, de montagem. Quero fazer uma escada com pré-moldados, né? A escada toda ela é detalhada num projeto de produto, mas, né, ela tem um processo de produção, de montagem desse produto na obra, de forma que, né, eu não tenha imprevisto, que eu não tenha outros problemas. Tá? Bom, então é só eu projetar componentes pré-fabricados, industrializados e tudo bem? Não. Eu tenho que pensar na logística de produção e distribuição e lançamento desses componentes na obra. Então, logística, planejamento, organização, é tudo. Vocês estão vendo uma obra em que eu tenho uma pista de laje no meio, e ela não está no meio aí dos prédios por acaso, né? Porque existe todo um estudo de movimentação, de guindaste, de levar laje para um lado, laje para o outro e tal, que faz toda a diferença em conseguir a produtividade desejada. Tá? E aí a gente tem que ser criativo e poder ampliar cada vez mais esses componentes que a gente pode industrializar. Então aqui alguns exemplos, vocês estão vendo um contramarco de argamassa armada feito no canteiro de obras, né? Então foi criada uma fábrica nesse canteiro de obras. Só, bom, mas o contramarco de argamassa armada tem a ver com alvenaria estrutural, não é parte de estrutura e tal? Então, não tem a ver, mas a hora que você põe um contramarco desse, não precisa mais requadrar vão, você coloca a esquadria com bucho e parafuso, você melhora o seu processo. Desse outro lado, vocês estão vendo peças que são de uma sacada pré-moldada. Então eu coloco a sacada pré-moldada, já com caimento, já com os insertos para fixar gradil e tal. São soluções, né? Todas elas que me ajudam na efetividade e na eficiência do processo. Tá? Então vocês estão vendo aqui do lado direito escadas, do lado esquerdo lajes,
enfim, situações em que a gente consegue usar esses componentes para aumentar o grau de industrialização do nosso processo. Né? Aqui vocês estão vendo do lado esquerdo uma obra na qual foram feitas lajes em forma de bateria, né? Estocadas verticalmente. Obviamente que para montar isso numa obra não é só querer, né? Eu tenho que ter todo um processo de organização que começa na montagem do empreendimento, passa pelo projeto, passa por todo o planejamento da obra. Né? Então, planejamento e organização é essencial para que a gente tenha um bom resultado. Depois, integração entre os subsistemas. Então, hoje a gente tem vários subsistemas no mercado que podem ser plenamente integrados ao processo de alvenaria estrutural, tá? De novo melhorando a eficiência do sistema. Antigamente a gente cortava bloco, chumbava caixinha e tal. Hoje você tem outros processos para fazer isso, né? A gente pode usar um kit elétrico, né? O sistema polvo, colocar isso na laje, mesmo na laje pré-moldada, isso pode ser empregado. Eu posso ter situações... Desculpa. Eu posso ter situações como um shaft pré-moldado para não ter que fazer aquela montagem complicada na obra, né? Posso usar tem um exemplo aqui do lado, né? Quem quiser ver ao vivo e a cores, né? Um shaft, um kit hidráulico, né? Feito, depois fechado com drywall, né? Sistemas de gás, hoje tem outros sistemas até mais interessantes para passagem de tubulações de gás. O exemplo que eu já tinha dado do pré-moldado de argamassa armada, para a gente resolver a questão do vão da esquadria, né, que é uma situação crítica. Vocês imaginem no processo de executar a alvenaria, quando o pedreiro tem que parar, sem sacanagem, botar ferrinho, encher com grau e tal, ele passa a sentar um componente. Outros exemplos, né, de integração, né? Então aqui também outros pré-moldados para fazer vela de porta, pré-moldado junto com um batente metálico envolvente, já ajustado na modulação da alvenaria. Outros componentes, né? Esses componentes pequenos, eles são muito facilitadores da execução do serviço, porque ele substitui durante a execução da alvenaria uma série de etapas, e isso que traz um incremento grande de produtividade, né? Integração com outros subsistemas, né? Hoje dificilmente você tem um prédio de alvenaria estrutural em que todas as paredes são alvenaria estrutural. Então o mercado já entendeu que no processo de alvenaria estrutural a gente pode incorporar outros sistemas, inclusive para permitir flexibilidade para o cliente, para melhorar a versão para o cliente daquilo que ele pode fazer na sua unidade, sem causar nenhum dano, sem causar nenhum risco, né? Então quebra um pouco aquela ideia, não, alvenaria estrutural, você não pode mexer em nada e é completamente parado. Outro ponto que eu coloquei lá é coordenação modular, né? Coordenação modular para a alvenaria é uma coisa natural, porque o bloco ele nos dá o módulo, né? O bloco ele é um módulo fisicamente materializado. Então, você trabalhar com modulação na alvenaria é uma coisa natural. Ninguém reclama de trabalhar com modulação na alvenaria. É muito difícil nos outros processos se conseguir incorporar a ideia de modulação.
E a modulação, ela traz essa ideia de industrialização, de você não ter que fazer ajustes, de você não ter que fazer improvisações, né? Então você passa a ter a execução de alvenaria como se fosse uma montagem. E esse que é o princípio da industrialização, é você criar processos de montagem. Então você consegue fazer uma obra completamente modular, e aí não é só alvenaria modular, né? Vocês estão vendo aqui nessa obra vergas, contravergas, os pré-moldados de escada, varanda, etc. Todos eles coordenados modularmente e entrando nesse jogo de montar que passa a ser a obra. Tá? Outras ideias de mecanização, né? Então a utilização, por exemplo, de fundações pré-fabricadas, né? Então é um processo que também traz uma velocidade muito grande na execução da obra, né? Com vigas pré-fabricadas. E aí laje, né? Vocês estão vendo uma laje pré-fabricada, inteiriça, com sistema de costura, né? Normalmente a laje pré-fabricada era só empregada em prédio baixo, né? E se a gente desenvolveu um sistema de costura que permite que essa laje passe a ser utilizada em prédios altos, né? Então você consegue montar um sistema de produção utilizando esses componentes, no qual você tem uma grande vantagem em velocidade de produção. Tá? Então, vejam qual é a diferença de você terminar a alvenaria, ter que montar escoramento, forma, armação, embutido e tal, e o cara vir simplesmente com a laje, que inclusive é uma peça que é varanda, né? Ela já tem as vigas de borda que ajustam com a modulação da alvenaria, já cria o desnível, já tem caimento para o ralo, para você assentar a cerâmica sem ter necessidade de fazer contrapiso, né? Então, essa forma de pensar a alvenaria estrutural, não só como um sistema estrutural, mas pensar como um processo de produção racionalizado e organizado, é que vai fazer com que a gente dê um salto ainda maior, né, da alvenaria estrutural no mercado. Tá? Então, hoje em dia, a gente consegue produzir com uma velocidade extremamente elevada, né? Então, muitos empreendimentos com milhares de unidades são feitas num prazo bastante curto, tá? E com vários sistemas de laje. Eu mostrei a laje maciça pronta, né? Aqui a gente tem a pré-laje, né? Também é um passo desse sistema de pré-montagem, de pré-industrialização. Para quem não conhece a pré-laje, né? É uma placa que recebe depois uma capa de concretagem por cima, recebe uma pequena armadura complementar, que é o que vocês estão vendo aí, e depois uma capa de concreto por cima. Mas vejam que o escoramento é muito simples, dispensa forma, dispensa revestimento na face inferior, né? Então a gente consegue melhorar e otimizar o sistema. Outros exemplos, aqui uma escada, né, para um conjunto de casas, eram 500 casas para serem feitas, né? Agora você imagina fazer forma, uma por uma, 500 vezes, com essa escada em leque complicada, né? Então, assim, os caras estavam fazendo a escada até hoje, né? E fica mal feita. Agora você pega uma escada assim, pronta, né? Bem estudada, bem detalhada, demora 10 minutos para você resolver o problema da escada de cada uma das casas. Aqui outros exemplos, né? A escada é sempre, para as obras, um tormento, né? Porque mesmo quando você resolve bem a forma, a escada é sempre
nó, né? Então, se a gente consegue usar um pré-moldado e essa escada ser simplesmente lançada, né, a gente passa a ter tanto velocidade na execução como uma qualidade de acabamento que a gente não consegue fazer com o processo montado em loja. Tá? Então, assim, o que eu queria mostrar para vocês é que justamente isso, a gente pode pensar na alvenada estrutural não como aquele processinho tradicional que só tem um pedreiro que assenta bloco e depois você tem várias etapas, mas que a gente consegue incorporar outros componentes, outros subsistemas, desde que a gente pense esse projeto de forma bastante organizada e planejada, e que a obra seja planejada para incorporar esses processos, que não é uma coisa tão simples. E o resultado sempre né, diminuição do custo de produção, diminuição de prazo de obra, aumento do volume de produção, né? Então talvez a gente volte a ter aqueles empreendimentos gigantescos, lá 2.000, 3.000 unidades, né? Quando você produz 3.000 unidades em 24 meses, em 20 meses, né? Como a gente já fez muitas vezes. Menor dependência da qualidade de mão de obra, esse é outro ponto, né? Que o mercado todo briga, não tem bloqueiro, não tem carpinteiro, não tem armador, né? A gente começa a resolver essas questões. Eliminação de desperdícios, né? Então, eu uso uma laje pré-moldada, eu não gasto 1 litro a mais de concreto. É aquilo que foi lançado, né? Maior controle de produção, começa a ter resultados em componentes melhores. E o resultado final é qualidade e economia. Tá? Então, usando esses processos, incorporando essas ideias, né, a gente pode ter excelentes resultados. Eu gosto sempre de terminar mostrando algumas fotos, né, das obras já prontas. Essa é aquela que a escada era pré-moldada, a janela era pré-moldada e tal. E vocês veem o resultado final desse esforço que a gente faz como projetista. Então, alguns exemplos, né, de situações como essa, e juntando então essas ideias, a gente consegue entregar para o cliente um produto de alta qualidade, né, com um custo relativamente baixo, num prazo curto e compensador para quem empreende e constrói esses empreendimentos. Então, a conclusão que eu queria que a gente chegasse é esse daí, que a gente deve pensar nessas formas de organizar o processo e que isso vai potencializar os resultados econômicos e diminuir principalmente as incertezas de planejamento e eliminar desperdício, tá? Garantindo desempenho e qualidade dos produtos e dos processos. É isso que eu tinha para falar para vocês.